prazer. Que bom poder estar aqui com você hoje. Eu sou Ângela Sena, psicanalista e doutora em educação, e te convido a vir comigo para uma breve reflexão sobre várias coisas que você pode, mas que ainda não se deu conta disso. E para o nosso assunto de hoje, vamos falar sobre a importância de mudarmos o nosso ponto de vista. E isso recai sobre o nosso comportamento. Sim, porque o nosso comportamento tem muito a ver com questões e coisas que às vezes a gente acredita porque alguém colocou aquela crença na gente. E geralmente esse alguém são pessoas voltadas à nossa base familiar. E a importância de a gente falar sobre isso é para poder você começar a se perceber como você reage perante as diversas situações da vida, onde às vezes nós somos conduzidos a criar falsas expectativas de que um dia teremos um resultado diferente, mas permanecendo com o mesmo ponto de vista e a mesma perspectiva. Então, como momento de provocação, eu te convido a refletir junto comigo o seguinte: você tem amor próprio para saber o que você merece? Ou você acha que merece exatamente o que dizem sobre você? Você é aquilo que dizem de você? O que você acha de fato? O que você é ou quem você é? Se acha a melhor pessoa da face da terra? A pior? Já experimentou mudar um pouco o seu ponto de vista para ter novos significados, né? Você obter novos resultados? Vamos falar um pouco sobre isso? Bom, quando a gente muda o nosso ponto de vista, isso é extremamente importante. É algo libertador. Porque eu venho o tempo todo me sendo conduzido por crenças que foram introjetadas dentro de mim. E às vezes, por comodismo, eu não me permito a mudar um pouco aquele meu olhar. E é um convite diário, porque isso vai colaborar para você mudar e crescer. E quando você cresce, consequentemente, você se torna uma pessoa melhor. Melhor, talvez para uns e para outros não, mas melhor para você. Para você saber lidar com o que acontecer na sua vida. Mude a perspectiva, reformule e ressignifique principalmente o que te causa dor. Reflita sobre tudo que acontece ao seu redor e procure principalmente se conhecer. Permita-se fazer uma terapia para te ajudar nesse processo. Caso você sozinho não consiga, e já te digo, é um pouco difícil, que tem muitas coisas na gente e sobre a gente que a gente não consegue, às vezes, refletir e obter uma resposta de imediato. Mas no processo terapêutico e reflexivo, é possível você, devagarzinho, dar novos passos para mudanças assim significativas. Então, você vai ficar perplexo quando descobrir a quantidade de coisas que você tem guardada sobre você e sobre sua vida. Que às vezes, geralmente, não é às vezes, geralmente, você não lembra. Mas que ela representa toda a sua história de vida e o comportamento que você tem. Diz como você age, por que você age daquela forma.
eu vou aproveitar, né, nesse convite de mudança de ponto de vista e trazer aqui um texto que eu estava lendo de um rapaz que ele colocou que ele foi para uma palestra que tinha nada mais, nada menos do que como palestrante Bill Gates. E quando chegou nessa palestra, ele fez uma pergunta. E a pergunta foi essa: se ele, o homem mais rico do mundo, pudesse aceitar que a filha dele se casasse com um homem pobre ou modesto. E a resposta de Bill foi a seguinte: primeiro, que a pessoa que perguntou e quem estava ali presente devia entender o que é riqueza. Que riqueza não significa ter uma conta bancária bem preenchida. Olha que convite a mudar um ponto de vista. Já que o ponto de vista que a gente tem do rico é aquela pessoa que tem muito dinheiro, muitos bens. E ele vem com essa resposta. Ele não deixaria a filha dele casar com um homem pobre e explica qual é esse homem pobre, o que é essa pobreza e o que é essa riqueza. E ele ainda acrescenta que alguém que ganha na loteria ou no jogo, mesmo ganhando 100 milhões, não é um homem rico. É um homem pobre com muito dinheiro. E é por isso que 90% dos milionários da loteria voltam a ser pobres depois de 5 anos. E a gente também tem pessoas que não têm dinheiro, mas é rico. Por exemplo, ao nosso redor, a maioria das pessoas que são empreendedoras, muitas das vezes não tem nem dinheiro, mas tem a criatividade, o dinamismo, né, a vontade de querer crescer. E aí ele tem, então, esse espírito de riqueza, o espírito de transformar. Então, ele coloca como os ricos e pobres são diferentes. Simples, ele fala. É que o rico, ele pode morrer para ficar rico, enquanto o pobre pode matar para ficar. Os ricos são convencidos de que eles só precisam de informação e treinamento para decolar. No caso, os empreendedores. Já os pobres acham que os outros devem dar dinheiro para eles decolar. Ficam naquela situação de eterna vítima. Ele conclui dizendo que a filha dele não teria nenhum problema de se casar com um homem pobre, desde quando fosse um homem não voltado à questão só do dinheiro, mas sim da capacidade de criar riqueza desse homem, né? O espírito inovador, empreendedor. Então, mudar o ponto de vista é você se conhecer e procurar saber tudo sobre você. E isso é um exercício diário. E você não precisa agredir ninguém para isso. Quando doer, exclua. Quando incomodar, evite. Quando te chatear, ignore. Quando te fizer mal, saia de perto. Pode ser até seu pai ou sua mãe. Te fez mal, está te incomodando? Dê um tempo, se afaste. Por que ficar em uma situação ou na convivência de alguém se está te fazendo mal? Não podemos mudar de jeito nenhum pessoas, mas podemos mudar a gente. Podemos dar um outro rumo à nossa história. Porque podemos gerenciar as nossas vidas. E para você gerenciar bem a sua vida, você precisa muito se conhecer. E às vezes queremos muito que o outro mude. Mas eu nem me conheço direito para eu provocar a primeira mudança necessária que é em mim, que dirá achar que eu tenho o poder de mudar algo ou alguém. Mas quando eu mudo, tudo ao meu redor também muda. Por quê? Porque muda o meu ponto de vista, muda as minhas expectativas em relação ao outro. Então, basta observar o que mexe com as suas estruturas para saber que dentro de nós existe uma ferida, e uma ferida que precisa ser tratada. E se você observar, constantemente se observar, você vai perceber. Permita-se.
Como me comporto quer dizer muito sobre a minha história de vida. Então, entender o porquê você age como age é necessário se conhecer para poder buscar se modificar e modificar comportamentos indesejados e que faz você sofrer e sofrer muito. E isso você pode.